Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aureliano Magalhães Souza Neto, sou engenheiro de telecomunicações formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e eu vim aqui apresentar para vocês um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela UFRN em parceria com a Anatel, um trabalho aí na área de sistemas de televisão e medição de sinais. Trabalho este desenvolvido por mim, pelo professor Márcio, professor Vicente, ambos da UFRN, engenheiro Alisson, atuante na Anatel, e pelo colega André, colega da UFRN e atualmente se encontra fazendo mestrado no exterior, certo? Ah, o foco do nosso trabalho aqui, como eu já disse anteriormente, é apresentar, né, o sistema de medição de sinais na cidade de Natal, né, avaliar a qualidade de recepção de sinais de televisão digital na cidade de Natal, sendo mais exato. E para tanto nós vamos seguir o seguinte roteiro, né, um roteiro sucinto, bem direto, bem objetivo. Eu particularmente espero muito que vocês gostem desse trabalho. Agradecemos muito pela oportunidade, pelo tempo de vocês e esperamos que de algum modo nós possamos contribuir aí para o aprendizado e o crescimento de vocês também. Ao final desse trabalho eu estou disponibilizando o meu contato, né? Caso vocês queiram fazer algum comentário, algum elogio, alguma crítica, nós aí estamos abertos aí para esse contato, né? E esperamos contar com a colaboração de vocês também, certo? Bem, a origem desse trabalho é bem interessante porque eu trabalhei por volta de 2011, 2012, trabalhei na área de televisão digital e televisão analógica. Trabalhei aproximadamente por 3 anos na cidade de Salvador. Trabalhei como técnico de projetos de televisão, trabalhando na TV Bahia e TV Aratu, respectivamente, filiais da Rede Bahia, da Rede Globo de televisão e SBT, né? E um ponto interessante é que eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso justamente nessa área de televisão e eu fiquei sabendo, conversando com o professor Vicente e com o professor Márcio, que eles estavam fazendo contato com o Alisson, né, da Anatel, buscando formas, né, recursos, equipamentos para fazer um trabalho envolvendo radiação não ionizante. E aí eu tive a ideia, né? Eu até conversei na época, eu me lembro muito bem que eu conversei com o professor Vicente, com o professor Márcio, se a gente não podia também aproveitar essa oportunidade em tentar conseguir os equipamentos para fazer um trabalho também na área de televisão digital, né? Eu estava estagiando na época também na televisão universitária da UFRN e conversando com um engenheiro que trabalhava em uma determinada emissora de televisão na cidade de Natal, ele me disse que, pelo que ele se lembra, ele trabalha bastante tempo na área. Ele se lembra que a última vez que um trabalho desse tipo foi feito foi há bastante tempo, quando foi instalado a sistema de televisão digital em uma determinada emissora de lá, de Natal também. E foram assim, uma medida bem rápida, bem pontual, né? Foi um trabalho que foi feito basicamente medindo a intensidade de campo nos extremos da cidade, né? Para averiguar se o sinal chegava nesses extremos com a intensidade mínima suficiente para recepção, né? Assim como os professores da UFRN eles pensaram em utilizar a atividade de medição de sinais para averiguar questões de radiação não ionizante, a gente pode ver aqui também que a atividade de medição de sinal pode ser utilizada, por exemplo, no campo da televisão digital para comparar, né, a área de cobertura, né, de projetos técnicos com aqueles que são obtidos na realidade, né, na prática, né? Porque uma coisa é você ter um projeto, né, você ter um estudo ali, fazendo determinadas considerações e na prática você pode ter um comportamento diferente, né? E é basicamente isso que a gente buscou fazer nesse trabalho, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem a gente tem aqui a área de cobertura mediana na cidade de Natal, né? Aqui é uma área de cobertura média da maioria das emissoras atuantes na região, né? Essa área
esse círculo vermelho, essa área vermelha. E dentro desse quadrado amarelo a gente tem basicamente ali a área da cidade de Natal, né? É importante a gente ver nessa imagem aqui, por exemplo, né, que embora a gente esteja aqui considerando uma área verde e uma área vermelha, ambas regiões da cidade de Natal, o sinal de televisão digital, na verdade, ele atinge áreas muito mais distantes, né? Mas como o foco desse trabalho aqui é avaliar a cobertura na cidade de Natal, a gente então resolveu se concentrar nessa área aqui verde e vermelha, né? Totalizando aqui 40 pontos, levando em consideração que a cidade de Natal é basicamente dividida em zona norte e zona sul. Foi assim que a gente dividiu basicamente, né, para facilitar o mapeamento da cidade, né? E em cada ponto desse a gente mediu todas as emissoras atuantes na cidade, né? Então em cada um desses 40 pontos nós temos dados de todas as emissoras. Nessa imagem aqui agora a gente consegue ver a gente consegue ver aqui mais ou menos as localizações aqui dos sistemas irradiantes das emissoras, né? A gente vê aqui, por exemplo, que o canal 16, 34, 36, 30 e 14, eles estão basicamente ali numa mesma região. Como a imagem de satélite está um pouco longe, a gente tem a ideia aqui de que elas estão exatamente no mesmo ponto, né? Mas isso não é verdade. E um pouco mais abaixo aqui, próximo do ponto de medição 11, a gente tem o sistema irradiante do canal 48, né? Canal 48 é o canal da televisão universitária da UFRN. Aqui agora a gente tem basicamente o setup de medição, né? O diagrama em blocos dos equipamentos que foram utilizados para fazer esse trabalho. A gente tem aqui o analisador de espectro, estando conectado à antena log periódica por meio de um cabo coaxial, utilizando o conector N, sendo que essa antena ela está posicionada basicamente em cima de um pedestal de 2 metros de altura, né? Esse analisador de espectro ele tem uma fonte de alimentação conectada a ele, e essa fonte de alimentação está conectada a um inversor veicular, né? E basicamente foi esse o setup que nós utilizamos para fazer as medições, né? Setup bastante simples, né? Basicamente a maior dificuldade foi no analisador de espectro, né? Mas nós conseguimos com a Anatel. E aqui nós temos as configurações, né, as especificações técnicas da antena utilizada nesse trabalho, né? Vale citar que essa antena ela possui um desempenho relativamente superior às antenas de uso doméstico, né? Ela é uma antena de marca muito boa, mas um ponto muito importante que se leva em consideração, né, e foi até um ponto, né, do porquê nós não utilizamos uma antena convencional, né? Porquê não utilizamos uma antena mediana, né? Já que é o tipo de antena que se tem na casa das pessoas, né? A gente resolveu utilizar essa antena porque a gente tem esse gráfico aqui da relação ganho com a faixa de frequência, né? E com isso aqui a gente consegue ver o comportamento, né? A gente consegue avaliar o desempenho da antena para determinadas faixas de frequência, né? A faixa de frequência, né, de televisão digital, ele é bem amplo, né? E quando a gente tem aí essa variação de canais de 14 ao canal 48, por exemplo, a gente tem uma variação aí de 470 a 674 MHz, né? Então a gente tem uma faixa ali considerável, né? E quando a gente vê nesse círculo vermelho no gráfico, a gente vê que tem uma variação considerável, né, no desempenho da antena, né, dentro dessa faixa de frequência, né? E aqui nessa imagem aqui a gente tem na prática o setup de medição utilizado, né? Na prática aqui a gente consegue ver a antena log periódica, né, instalada em um pedestal de 2 metros de altura, né? A antena essa conectada por meio de um cabo coaxial ao analisador de espectro, né? A gente consegue ver ali o André, né, nosso colega ali fazendo as medições, né? Fazendo as medições e anotando os parâmetros ali, né, nas nossas folhas de dados. E basicamente isso aqui, a cada ponto de medida, isso aqui era o setup que nós montávamos, né? É um pouco cansativo, um pouco demorado, mas era o que era necessário fazermos. Aqui agora a gente consegue avaliar aqui os pontos medidos, né? A gente consegue ver que no ponto 16, por exemplo, né, aqui são os resultados, né? São os 40 pontos medidos para todas as emissoras atuantes na cidade de Natal, né? No ponto 16, por exemplo, a gente vê que existiram 3 emissoras com um resultado abaixo do que era esperado, né?
quando a gente pega ali a BNT 15604, né, que é a norma, né, que preconiza ali as especificações técnicas para os receptores de televisão digital, a gente vê que nesse ponto 16 existiram três emissoras que apresentaram desempenho inferior, mas o importante é se mencionar que quando a gente avalia, por exemplo, ali questões geográficas, por exemplo, a gente observa que naquela área ali daquele ponto 16, por exemplo, existiam construções sendo realizadas, né, prédios de alturas consideráveis a se fazer ali uma zona de sombreamento, né? A gente vê ali árvores capazes de gerar obstruções, né? Então, são esse tipo de fatores que a gente deve avaliar, né? E esse ponto 16, por exemplo, ele é um ponto que ele foi muito prejudicado com relação a isso, né? Quando a gente parte ali para o ponto 36 e ponto 35, por outro lado, é importante a gente citar que são pontos que, por incrível que pareça, são pontos em que a antena log periódica, né, essa antena em específico, ela apresentou o melhor desempenho, né? Então, é estranho porque nesses pontos, né, nessa faixa de frequência, para ser mais específico, a gente esperava que dentro das mesmas configurações, né, dentro dos mesmos parâmetros, né, do sistema irradiante, do sistema de transmissão, a gente esperava que esses canais fossem os que obtivessem o melhor desempenho, mas nesses pontos, o canal 16, por exemplo, ele apresentou um desempenho bem inferior com relação às demais, né? E avaliando a área ao redor, né, a gente não conseguiu identificar obstruções, né, motivos que levassem a nos ajudar a entender, né, o motivo dessa baixa intensidade de recepção desse canal nesse ponto, né? Nos levando a crer, por exemplo, que a recepção nesse ponto para esse canal, né, para esse sistema, ele muito provavelmente estaria ocorrendo por meio de reflexão, né? Outro ponto muito importante aqui a ser mencionado, por exemplo, é que a gente está trabalhando com um setup considerando uma antena situada a uma altura de 2 metros, né? Então é uma altura assim, relativamente baixa, né? Considerando, por exemplo, na cidade de Natal, que embora existam muitas casas, existe uma parte da população muito grande que vive em apartamentos, né? E quando você pega a altura de um apartamento, por exemplo, você não vai colocar uma antena a 2 metros de altura, né? Você tem uma antena ali a 4 metros de altura, 5 metros de altura, né? E é uma altura já que ela possa, sim, apresentar um desempenho, uma intensidade de recepção bem maior, né? Bem maior do que aquele mínimo desejável, né? Então, outro ponto importante assim a ser mencionado é que, por mais que a gente tenha observado alguns pontos, né, com intensidade de recepção abaixo do menos 77, né, embora a gente tenha observado também regiões com intensidade baixa, menos 70, menos 65, a gente vê ali que a intensidade de recepção, de um modo geral, entre as emissoras, ela está ali meio que numa faixa, né, numa faixa próxima, né? E mesmo considerando os 2 metros de altura, a gente consegue ver que praticamente todos os pontos medidos, né, todas as emissoras estavam ali acima do mínimo desejável, né, que é do menos 77 dBm, né? Como proposta aí para trabalhos futuros, a gente pensa também em realizar uma maior quantidade de medidas, né? A gente pensa também em utilizar uma antena situada a alturas maiores, né? Infelizmente, para conseguir uma antena a altura maior, a gente ficar dependente aí de um pedestal maior, né? Muito parecido com aqueles, por exemplo, que é utilizado pelas emissoras, né? Aqueles mastros telescópicos, né? A gente sabe que não é uma estrutura muito fácil de se conseguir, né? Na verdade é bastante complexa. E a gente pensa também como proposta futura também é agregar outros indicadores, né, que ajudem na avaliação de desempenho, né, das emissoras, né? Porque aqui basicamente a gente utilizou como parâmetro a intensidade mínima, né? Intensidade mínima requerida pelos receptores de televisão digital, né? Conforme o nome da BNT. Basicamente aqui são as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho, né?
Essas referências elas também estão listadas no artigo. E aqui por fim, pessoal, eu deixo o meu e-mail para contato, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram entrar em contato comigo, né? Tenham alguma sugestão, alguma coisa do tipo, certo? E eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu agradeço ao apoio de vocês, né? Agradeço pelo tempo de vocês e é isso. Tchau, tchau.